Cláudia, aliás, pegando aqui só um gancho no que você estava falando, é bom lembrar que no tal do pacote fiscal, mini pacote fiscal aprovado no fim do ano passado, tinha ali o item dos penduricalhos, né? Dizendo que qualquer pagamento acima do teto tem que ser aprovado por meio de lei ordinária. Bem, cadê a tal da lei ordinária? Isso aí é letra morta, jamais vai ser feito. E basicamente o que essa mudança constitucional fez foi dizer o seguinte: pode sim ter penduricalho. Ai, ai, ai. Enfim, ontem o Comitê de Política Monetária, o Copom, tomou a decisão que todo mundo sabia que seria tomada e aumentou a taxa de juros no Brasil em 1 ponto percentual, de 12,25% para 13,25% ao ano. Foi uma decisão unânime dos integrantes do Copom, primeira tomada sob o comando de Gabriel Galípolo, indicado de Lula para o Banco Central, e também com a maioria dos integrantes do Conselho, indicados pelo governo Lula. Próxima reunião daqui a 45 dias, no mês de março. Já há sinalização clara, está escrito ali no relatório, depois da reunião do Copom, que a elevação continuará na mesma magnitude. Ou seja, na próxima reunião do Copom, a taxa de juros básica no Brasil passa para 14,25% ao ano e será a mais alta dos últimos 20 anos. Isso aí também não há nenhuma dúvida. Para outra reunião de maio, a terceira desse ano, aí o Banco Central, o Copom, deixou o cenário aberto, dizendo o seguinte: para além da próxima reunião, a de março, o comitê reforma que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço dos riscos. Palavras bonitas, pomposas para dizer o seguinte: ainda não dá para saber, mas se for necessário, a alta de juros vai continuar. E aí, isso é uma paulada na atividade econômica, como comenta agora o economista Paulo Rabelo de Castro, colunista do Jornal Gente, que falou depois da reunião do Copom. Toda a influência vai pelo canal de transmissão do crédito, que se torna ainda mais caro. E sempre lembrando, não há quem vá pegar, a não ser por crédito direcionado e por linhas especiais governamentais, nenhuma linha na faixa de 13,25%. Esses valores começam na faixa de 20%. A empresa média vai enfrentar taxas de juros anuais para mais de 30%. E quem se aventurar no cartão de crédito ou no cheque especial muito pior, esse então está desgraçado, porque realmente vai enfrentar taxas de juros de 3 dígitos. Então é um assunto muito sério, muito grave e que tem a sua origem no descontrole fiscal que vem continuamente sendo criticado por toda a faixa ideológica do pensamento econômico no Brasil. Não há quem não faça ressalvas a esse descontrole fiscal. Pois é. E aí, o que acontece é o seguinte: o governo puxa por um lado, aumentando o risco fiscal, aumentando a injeção de dinheiro na economia, mas o governo não fabrica dinheiro, ou seja, isso aumenta a dívida pública, e aí o Banco Central puxa para o outro dizendo o seguinte: olha, isso tudo que está sendo injetado não pode virar consumo, porque senão tem aumento de preço. É uma situação tão maluca, mas tão maluca que, olha, fica até difícil da gente entender. Com esses juros tão altos, quais são os setores mais impactados? Setores que dependem de crédito e que dependem de capital de giro em quantidade. Setor imobiliário, varejo de forma geral muito impactado, bens duráveis, empresas que já estão alavancadas e que precisam desse tipo de crédito. Olha, é uma tentativa do Banco Central de fazer com que a inflação recue. Até agora, os juros não tiveram esse poder. Alguns economistas dizem que já há alguns sinais de que a atividade econômica agora, nesse comecinho de ano, durante o primeiro trimestre de 2025, será freada e aí isso vai segurar a inflação. E aí vocês vejam, né? A gente comemora, num país que precisa tanto crescer, a gente comemora o sucesso de uma política que quer frear o crescimento
da economia. Vou te contar, viu? Esses daqui são os destaques do jornal. Gente, já tem mais, né, Pedro Campos? É isso aí. Na sequência, vamos atualizar as informações a respeito do que está acontecendo no Oriente Médio com uma nova rodada de entregas de reféns no acordo entre Israel e o Hamas e também as atualizações da grande notícia desse momento no noticiário de todo mundo, a colisão do helicóptero com o avião lá em Washington, nos Estados Unidos. Rede Bandeirantes de Rádio.